Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos falar acerca dos alimentos. Existem alimentos proibidos na Bíblia? Vamos entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar acerca desse tema. Importante destacarmos que essa questão era tratada de uma maneira antes do antigo pacto, antes das leis de Moisés, das leis de Deus que foram dadas a Moisés, antes da antiga aliança, era tratada de uma forma essa questão. Nos dias da lei, era outra forma de tratamento. E depois, nos dias da graça, a graça que vigora até hoje, a questão é tratada de uma maneira diferente também. Mas vamos entender em detalhes o assunto. Partindo então do livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 3. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou. Aqui Deus dizendo, como vos dei a verdura das plantas. Então Deus, aqui antes da lei de Moisés, dizendo que tudo que se move serviria de alimento ao ser humano, bem como os vegetais, os legumes e as verduras. Então, antes da lei de Moisés, não havia nenhuma proibição relacionada ao consumo de alimentos. Nos dias de Moisés, a questão passou a ser tratada de outra maneira. Deus instruiu Moisés, que foi o libertador do povo hebreu, que estava escravo no Egito, e Moisés foi o responsável por liderar o povo que saiu do Egito e atravessou o deserto rumo à terra prometida. E Deus deu uma série de ordenanças, de leis, de mandamentos a Moisés. Então, nos dias do Antigo Testamento, da Velha Aliança, vários alimentos eram proibidos, o consumo de carne de vários animais. Olha, veja só o que diz Deuteronômio capítulo 14, versículo 3. Não comereis nada que seja impuro. Então, antes de Moisés, antes da lei, não havia proibição nenhuma relacionada aos alimentos. Já nos dias do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, houve a proibição de uma série de alimentos, do consumo de carne de coelho, de lebre, de falcão, de animais aquáticos que não tinham barbatanas nem escamas, de répteis e de porco, carne de porco também, e outros animais que foram considerados impuros no Velho Pacto, na Antiga Aliança. Então veja que há uma interpretação antes da lei. Antes da lei, todos os alimentos eram permitidos. Durante a lei, certos alimentos foram proibidos. E depois da lei, no novo pacto, no novo testamento, o Senhor Jesus inaugurou a nova aliança, o novo testamento, ele que cumpriu a lei e resumiu as leis em duas. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então o Senhor Jesus aí trouxe o tempo da graça. Não estamos mais no tempo da lei, no Antigo Testamento. Agora estamos no Novo Testamento, no tempo da graça. E no Novo Testamento não há mais proibição relacionada aos alimentos. Vamos ver o que diz o livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então Pedro, por volta do meio-dia, estava ali em oração e nós vamos ver o que aconteceu na sequência. Versículo 10. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase.
Então Pedro, em oração, sentiu muita fome e ele se viu em estado de puro êxtase. Continuando no versículo 11. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas. Então Pedro contemplou o céu aberto e algo como um lençol que estava ali embrulhando determinado conteúdo. Vamos ver o que havia nesse conteúdo, versículos 12 e 13. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Então Pedro visualizou animais que eram considerados impuros nos dias do Antigo Testamento, répteis, quadrúpedes, algumas aves também, e a voz do céu dizia: Pedro, sacrifique esses animais e coma-os. E vamos ver o que aconteceu agora, versículos 14 e 15. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Note que Pedro, a princípio, se recusou a ingerir aqueles alimentos que eram considerados impuros nos dias do Antigo Testamento. Mas veja o que a voz do céu respondeu a Pedro. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Então, aquilo que era impuro nos dias do Antigo Testamento, agora não é mais impuro. Antes da lei, não havia proibição relacionada aos alimentos. Nos dias da lei, passou a haver aí a proibição. Vários alimentos eram proibidos, eram considerados impuros. As pessoas alcançavam um padrão de santidade nos dias do Antigo Testamento quando obedeciam às diversas leis que Deus deu a Moisés. Agora é o Novo Testamento, é a nova aliança. E aqueles animais que eram considerados impuros nos dias de outrora não são mais impuros. Na nova aliança, eles são considerados puros. E veja a resposta: não consideres impuro o que Deus purificou. Pedro ficou receoso de consumir alguns alimentos, pois os considerava impuros. Mas aí veio a resposta: não são mais impuros. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. O Senhor Jesus foi bastante claro acerca desse assunto também. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Versículo 18 primeiro. Ao que ele lhes declarou: ora, pois, nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Não é o que entra, não é o que você ingere que vai tornar você puro ou impuro, não é isso. E o versículo 19 diz mais: porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Que você consome, vai para o seu sistema digestivo e depois é digerido e expelido. Ao fazer essa afirmação, veja só que importante, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Então, Jesus declarou: todos os alimentos são puros. O texto é bastante claro, não há mais alimento impuro nos dias da graça do Novo Testamento. É claro que você deve saber, você conhece o seu corpo e você deve selecionar aqueles alimentos que fazem bem para você e rejeitar aqueles que fazem mal. Cada um é responsável pelo cuidado do seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser bem cuidado. Existem certos alimentos que são prejudiciais à saúde e devem ser evitados. E Deus também nos alerta em relação ao excesso, à glutonaria, que é a ingestão excessiva de alimentos. Todo excesso deve ser evitado. Agora, confira o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer,
e outro que é fraco come legumes. Algumas pessoas optam por serem veganas, vegetarianas, não comem carne. E é um direito de cada um e cada pessoa deve ser respeitada. Agora, aquele que ingere carne, aquele que crê que tudo se pode comer, também essa pessoa deve ser respeitada. Aquele que crê que tudo se pode comer, deve ser respeitado. O outro que é fraco, fraco no sentido espiritual, come apenas legumes. Mas a Bíblia não proíbe a ingestão de nenhum alimento. A proibição ficou lá atrás, nos dias do Antigo Testamento. O Senhor Jesus proclamou puros todos os alimentos. E confira agora um último versículo, de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Isso mesmo, coma de tudo que se vende no açougue. Não existe alimento proibido. Sem perguntar nada, por causa da consciência. Estamos no tempo da graça, da nova aliança. E na nova aliança não existem alimentos proibidos. E que você continue a sua busca pelo conhecimento, examine as Escrituras, cresça espiritualmente cada vez mais. Que o Senhor, Criador de todas as coisas, abençoe a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus.